baroreceptores ou os pressoreceptores. São sensores que detectam as variações de pressão. Tá? Um outro mecanismo rápido de detecção da pressão arterial, de regulação, não de detecção, mas de regulação da pressão arterial, é o chamado quimiorreflexo. E aí é um reflexo, como o próprio nome está dizendo, um reflexo químico que vai detectar variações de gases no sangue. Tá? Então veja, uma situação de hipóxia, onde nós temos baixa concentração de oxigênio, ou uma situação de hipercapnia, aumento do CO2, isso nós vamos ter mecanismos de ajustes cardiovasculares e respiratórios. Os mecanismos respiratórios a gente vai discutir em fisiologia respiratória, e aí serão os mesmos quimiorreceptores que nós vamos comentar lá também. Tá? Então vai ser como se for uma retomada desses quimiorreceptores. E vejam, esse mecanismo ele é ativado numa situação como essa da figura aqui. Então, altas altitudes, esse sensor químico passa a ser um sensor importante de regulação respiratória. Uma situação onde nós temos uma baixa pressão parcial de oxigênio no ar ambiente. Não é? Agora, nós temos ajustes cardiovasculares também frente à ativação desses sensores. Como é um reflexo, nós precisamos ver as alterações cardiovasculares, assim como a gente fez com os baroreceptores. Então aqui é uma figura mostrando, nessa primeira situação, frequência cardíaca, pressão arterial. E aqui na situação à direita, nós temos pressão arterial e atividade simpática. Então veja, é possível ativar esse sensor de maneira farmacológica, assim como eu ativei variações de pressão arterial. Então é possível injetar cianeto de potássio na veia, numa dose muito baixa, obviamente, e gerar uma hipóxia tóxica, chamada. Tá? Então é uma hipóxia citotóxica, porque o cianeto ele vai agir lá na cadeia respiratória da mitocôndria, que vocês vão aprender em bioquímica, impedindo a disponibilização de oxigênio pelas células. Consequentemente, eu vou gerar uma hipóxia tecidual. Se eu gerei uma hipóxia, o organismo vai detectar essa hipóxia e desencadear respostas respiratórias óbvias. Né? Se eu tenho uma hipóxia, eu tenho que fazer o que com a minha atividade respiratória? Aumentar. Mas no controle cardiovascular, vejam, quando eu faço uma hipóxia, eu tenho um aumento de pressão arterial e uma queda de frequência cardíaca. Certo? Muito similar ao baro, né? Parece. Quando eu tinha um baroreceptor ativado, eu não aumentava a pressão e quando eu aumentava a pressão, eu tinha uma resposta reflexa, que era a queda de frequência cardíaca, né? Para tentar reduzir a pressão arterial. E quando eu aumentava a pressão arterial do baro, eu tinha uma diminuição da atividade simpática. Vejam aqui, quando eu tenho uma hipóxia, eu tenho um aumento da pressão arterial, mas eu tenho também um aumento da atividade simpática. Bom, nós discutimos que quando a pressão arterial aumentava, porque eu fazia uma alteração farmacológica no meu vaso, aumentando a resistência periférica, a resposta reflexa foi entendida de que eu tenho que reduzir minha frequência cardíaca para tentar reduzir essa pressão arterial. Ou reduzir a atividade simpática na tentativa de recuperar esse aumento de pressão arterial. Esse era o mecanismo do baroreceptor. Bom, nesse caso aqui nós estamos tendo uma hipóxia. Será que quando eu faço uma hipóxia é importante eu aumentar a pressão arterial e reduzir a frequência cardíaca? Ou será que se quando eu faço uma hipóxia eu aumento a pressão arterial e o fato de eu aumentar a pressão arterial é que eu vou diminuir a frequência cardíaca? Será que esse mecanismo é baroreceptor? Se fosse baroreceptor, o que tinha que acontecer com a atividade simpática? Diminuir. Mas na verdade a atividade simpática aumenta. Se vocês forem pensar em termos fisiológicos, quando eu tenho uma hipóxia, faz sentido eu aumentar minha frequência respiratória?
Vocês não sabem nada de fisiologia respiratória, nem tem que saber ainda. Mas assim, se a gente for pensar, se eu estou numa hipóxia, estou em baixo oxigênio, faz sentido eu aumentar minha frequência respiratória? Faz, não faz? Tanto é que se eu for para a Bolívia, eu aumento naturalmente minha frequência respiratória. Para o Himalaia, enfim, para altas altitudes. Isso é mediado por quem? Por quimiorreceptor periférico. Certo? Pelos quimiorreceptores. Que detectam essa queda de oxigênio e influenciam os centros respiratórios para aumentar minha frequência respiratória. Bom, mas a gente está vendo fisiologia cardiovascular. Se eu estou numa situação de hipóxia, faz sentido aumentar minha pressão arterial? Por quê? Eu tenho que... Se eu preciso de mais oxigênio, eu preciso aumentar o fluxo. E aí você vai ter que distribuir mais esse fluxo. Então tende a aumentar a pressão para redistribuir mais. Certo? Mas e a frequência? Por que cai então? Não deveria aumentar para aumentar débito e aumentar ainda mais a redistribuição? Não é? Por que será que a frequência cai? É uma forma de você tentar equalizar e você não aumentar a pressão. Mas você aumenta a pressão. Não, mais do que já... Não. Porque se você aumenta a frequência, mas você tem a pressão alta, na realidade você está sobreutilizando o vaso, todo o sistema, né? Então, se você não tiver essa pequena queda, né, vamos imaginar Mas aí você está me dizendo, então, que essa queda de frequência cardíaca, ela é mediada pelo aumento de pressão, não é? A frequência só cai porque aumentou a pressão, para não deixar a pressão aumentar tanto, é isso que você está dizendo, não é? Mas daí isso seria um mecanismo dependente de baroreceptor, não é? Oi? Até tem uma ação conjunta. Mas essa resposta de queda, ela independe desse aumento de pressão. Se você aumenta... Só deixa eu complementar. Só para responder aqui, se eu bloquear de alguma forma o simpático, certo? Porque vocês concordam que esse aumento de pressão é simpático, não é que aumenta a pressão. Se eu bloquear o simpático de alguma maneira farmacológica e injetar o cianeto, eu continuo tendo queda de frequência. Então quer dizer que são respostas separadas. Então quer dizer que na hipóxia cai a frequência cardíaca, não aumenta. E essa queda não é reflexa ao aumento de pressão também. Demanda de oxigênio. Em que sentido? Porque o seu corpo está se esforçando mais para obter oxigênio. Sim. E por que você deveria poupar o coração? Porque você está poupando o coração, tá? Você está diminuindo a atividade dele. Diminuindo a frequência. É por aí. Será que não faz sentido? Oi. Não. Não, porque daí como você aumenta a pressão, certo? Esse fluxo vai circular mais rápido, certo? Você está fazendo uma vasoconstrição, consequentemente o sangue também volta mais rápido para o coração, só que ele volta para qual lado? Para o lado direito, e aí ele vai para onde? Para o pulmão. Então ele vai mais para o pulmão também para sofrer essa oxigenação. E associado a isso, você respira mais para obter mais oxigênio para o alvéolo. Então não é por esse lado. Mas tem a ver com, como você chama? Juliano. Tem a ver com a demanda metabólica. Será que numa hipóxia, onde eu estou com baixo oxigênio, então eu estou numa situação aversiva, vamos pensar para o organismo, vocês concordam do aumento de pressão, tem que ter uma maior redistribuição de fluxo, consequentemente tem uma ativação simpática, um maior retorno venoso, que esse sangue vai passar mais pelo alvéolo pulmonar.
Mas, por outro lado, como eu estou com uma demanda metabólica alterada, porque eu estou numa hipóxia, eu tenho que poupar o coração. Certo? Para ele não pode aumentar muito a atividade. Ele tem que reduzir a atividade porque eu tenho pouco oxigênio. Concorda? Eu não estou com pouco oxigênio? Então eu preciso reduzir o batimento cardíaco para poupar energia para o coração. Só que eu preciso de oxigênio, mas quem vai dar conta da redistribuição desse oxigênio? O aumento da pressão, o aumento do retorno venoso, o aumento da pré-carga. Mas o coração vai contrair e relaxar numa menor frequência para poupar energia, numa tentativa de